Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52, do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários, eu, Raimundo Futuro de Oliveira Júnior, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 22 de março de 2022. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT, número 140/2021, e reza sobre a sessão virtual, e a 145/2017, regimento interno do CRT, naquilo que não conflitar. Presentes, doutora Sabrina Andrade Guilhom, doutor Marcos Vinícius Vasconcelos Maia, doutor Ivete Maurício de Lima, doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral, doutor Geider de Lima Alcântara e doutora Sandra Rocha. Representando a Procuradoria-Geral do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Secretaria nos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Já fui informado que não existem resoluções a serem lidas, mas existem atas. Com a palavra a senhora Evaneide. Bom dia a todos. Vou passar a leitura da ata. Estarei compartilhando com os senhores do TU, tá? Está no mudo, Evaneide. Desculpa. Peço licença aos senhores para passar direto à ordem do dia. Processo de recurso número 4421/2018. Perdão, vou começar do cabeçalho aqui. Ata da 6ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do ano 2022. Peço licença aos senhores para passar diretamente à ordem do dia. Processo de recurso número 4421/2018, auto de infração 2018-07824, recorrente Betunel Indústria e Comércio S.A., recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheiro relator Marcos Vinícius de Vasconcelos Maia. A decisão a ser lida é comum também para o processo de número 4420/2018, auto de infração 2018-07825, recorrente Betunel Indústria e Comércio S.A., recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheiro relator Marcos Vinícius de Vasconcelos Maia. Decisão comum. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por voto de desempate da presidência, negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular, para julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, com os fundamentos contidos no disposto no parecer da assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos divergentes ao entendimento majoritário os conselheiros Felipe Silveira Gurgel do Amaral, Geider de Lima Alcântara e a conselheira Sandra Arraes Rocha, que defenderam a improcedência da acusação fiscal. Processo de recurso número 5371/2018, auto de infração número 2/2018, 10853, recorrente Jamef Transportes Eireli, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Ivete Maurício de Lima. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por maioria de votos, dar parcial provimento para reformar a decisão de procedência exarada em instância monocrática, para julgar parcial procedente o auto de infração, nos termos do voto da conselheira relatora, que manifestou seu entendimento pela exclusão da NF número 1152, restando configurada a inidoneidade da NFE 1153, em razão de não guardar compatibilidade com a operação de remessa para mostruário,
nos moldes previstos no ajuste CINIEF número 02/2018. Decisão em desacordo com o disposto no parecer da Assessoria Processual Tributária, mas em consonância com o representante da Procuradoria-Geral do Estado, que se manifestou em sessão favorável ao entendimento da relatora. Foram votos discordantes apenas os conselheiros Felipe Silveira Gurgel do Amaral e Geider de Lima Alcântara, que defenderam a improcedência da acusação fiscal. Último processo da pauta, processo 2152/2019, auto de infração 2019-00650. Perdão. 2019-00650, isso mesmo. Recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido Cencosud Brasil Comercial Limitada, conselheira relatora Ivete Maurício de Lima. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento ao reexame necessário interposto para confirmar a decisão proferida no julgamento singular, para julgar improcedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora e em conformidade com os termos do parecer da Assessoria Processual Tributária e manifestação oral em sessão do douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. É somente isso, senhores. Obrigado, senhora Evaneide. Indago se os nobres conselheiros receberam a ata da sessão virtual realizada ontem para apresentação de sugestões. Só um momentinho, só uma observação, Evaneide. Nesse último processo, tá no início, diz que recurso ordinário interposto, e não teve recurso. É só reexame. É só reexame necessário mesmo. Só para tirar essa parte do recurso, viu? Certo, doutor Ivete. Não percebi ontem também, que eu li, agora que eu percebi. Perfeita observação. Será corrigido, doutor Ivete. Obrigada. Obrigado. Há alguma sugestão a mais? Indago se as consideram aprovadas. Se considero aprovada a ata da sexta sessão virtual ordinária da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Passemos agora ao primeiro processo da ordem do dia. É o processo 4720/2017, o AI é o 2017-11038, lavrado na empresa de CGF 06 814.053.3, Americanas S.A. Fazer a suscitação oral vai ser a doutora Catarina Velasco e doutora Gabriele Rodrigues. Conselheira a doutora Sandra Reis Rocha, que está agora com a palavra. Microfone, Sandra. Foi mal. Bom dia, senhores conselheiros, secretária, advogados. A presente demanda consiste em auto de infração lavrado para cobrança de ICMS no valor de 370.074,13 e multa no valor de 653.71,99, nos termos trazidos no auto de infração. Omissão de receita identificada por meio de levantamento financeiro fiscal contábil em operação ou prestação tributada após extração das movimentações de entradas, saídas, inventários iniciais e finais do SPED do contribuinte, verificamos, através do levantamento do quantitativo de estoque, uma omissão de saída no total de R$ 2.176.606,63. O período da infração teria sido de janeiro de 2012 a dezembro de 2012. E a penalidade aplicada foi a do artigo 123, 3B, que é multa equivalente a 30%, da lei número 12.670. Segundo o fiscal, entre janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2012, com base no confronto dos valores quantitativos de entradas, saídas, inventários iniciais e finais, verificou-se a omissão de saída de mercadoria, no valor de R$ 2.176.906, ficando a empresa sujeita às penalidades cabíveis. Nas folhas 24, a autuada apresenta impugnação
Preliminarmente, fundamenta sua argumentação nos seguintes pontos: necessidade de exclusão dos sócios do polo passivo e legitimidade passiva. Segundo ponto, decadência dos tributos dos meses de janeiro a junho de 2012. E no mérito, a autuada sustenta em sua defesa os seguintes pontos: primeiro, ocorrência de perdas de sobras de mercadorias no varejo. Segundo, equivocada presunção de aquisição de mercadorias que resultaram na conclusão da omissão de saídas, mercadorias em trânsito. E o terceiro ponto, a exigência do imposto sobre operações imunes, que seria livros e revistas, e ofensa ao princípio de não confisco. Nas folhas 86, tendo em vista a alegação da recorrente de que parte da operação em apreço do auto de infração seria relativa a produtos imunes, livros e revistas, o julgador de primeira instância requereu perícia com o fim de identificar e excluir do levantamento tais mercadorias. A célula de perícia junta aos autos o laudo pericial, indicando a exclusão de 131 mercadorias do levantamento inicial, permanecendo a omissão de saída com tributação normal de R$ 2.165.614,22. Quer dizer, ele excluiu 11.292,71. Em resposta à perícia, a recorrente junta aos autos suas considerações acerca do laudo pericial, informando a suposta existência de omissão e imprecisão na documentação produzida, e requereu nova perícia. Nas folhas 132, o julgamento de primeira instância, o julgador entendeu pela parcial procedência, conforme a perícia, firma primeiramente a inocorrência de decadência no que diz respeito ao tributo no período de janeiro a junho de 2012. Portanto, o prazo está válido para a cobrança nos termos do artigo 173 do CTN. Esclarece, ademais, o atendimento de todos os pressupostos processuais e consiste nos dados apresentados. No mérito, reconhece que parte das mercadorias elencadas no levantamento fiscal inicial realmente estava albergada pela imunidade, razão pela qual os devidos ajustes na base de cálculo foram realizados pela célula de perícia. Do que mais, quanto aos ajustes de conta entre o estoque contábil e o estoque físico operado pela recorrente, frisa o julgador que houve perca de mercadoria. O ICMS deve ser recolhido. Os casos que dispensa são unicamente aqueles elencados no artigo 3º do Decreto 24.569, dentre os quais não se encaixa o caso em comento. Tanto a permuta da multa assevera a existência da multa específica, no caso, então não se caracteriza o caráter confiscatório. Nas folhas 139 e seguintes, o autuado apresentou recurso ordinário, baseia suas argumentações nos seguintes pontos. Número 1, a nulidade da existência fiscal face ao vício contido no levantamento fiscal em relação à descrição das mercadorias. E o segundo ponto, a parcial decadência do crédito tributário e a inexistência de omissão de saída. Ele frisa no recurso, né? Analisando o caso, a assessoria processual tributária emitiu parecer sugerindo conhecer do recurso ordinário para negar provimento e manter a decisão parcial procedência de primeira instância. No parecer, de início, se afasta o argumento de que o quadro totalizador do laudo pericial, que instrumentaliza a cobrança, não apresenta a nomenclatura das mercadorias listadas, o que supostamente poderia causar dificuldade à defesa da recorrente. A assessoria afirma, no quadro, foi utilizada a mesma nomenclatura técnica, os códigos, né, da recorrente para identificar as mercadorias. Quanto à decadência, ela afasta também, com base no artigo 173 do CTN. No que diz respeito às eventuais situações de perda, furto, em mercadoria que supostamente teriam sido baixadas contabilmente nos estoques da recorrente, não há nos autos provas suficientes a comprovar que as mercadorias indicadas
pela fiscalização corresponde às registradas na escrita contábil como baixa de estoque. Vale frisar que há procedentes dessa Câmara relacionados ao mesmo contribuinte e de idêntico teor à resolução número 217 de 2019, no qual já se estabeleceu que, independente do modo de saída de mercadoria, a mesma deverá ser registrada para a regularidade fiscal da empresa. E afasta o pedido de perícia que foi pedido pela empresa, né? Esse é o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Sandra. A palavra do doutor Matheus fazer essas colocações. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, representantes da recorrente, doutora Sandra, muito objetivo no seu relato, claro, muito bem. Bem, senhores, o que nós temos aí é um levantamento quantitativo de estoque, no qual o agente fiscal identificou omissão de vendas, omissão de receitas. O contribuinte vem aos autos e traz alguns argumentos, inclusive por ocasião do julgamento singular, foram aceitos e foram em razão pela qual foi determinada a realização de perícia. Feita a realização de perícia, foram realizados alguns ajustes e houve uma pequena redução no valor da omissão apontada. O recorrente insatisfeito, então, diz, não, mas a perícia não considerou tais elementos. E esses elementos principais que a recorrente aponta são a descrição das mercadorias, diz que no levantamento quantitativo de estoque, as mercadorias não foram descritas, existem só códigos, e argumenta também a questão das perdas, e que as perdas ela não estaria obrigado, não haveria ainda regulamentação para emissão de nota fiscal, e que esses ajustes das perdas em geral, decorrente de sinistro, de furto, ou mesmo extravio, foram registradas na sua contabilidade, portanto, estariam registradas corretamente, isso não poderia ser objeto de autuação. Argui a decadência, e pede a realização de mais uma perícia, tendo em vista esses argumentos que eu acabei de apontar. Deixa-me ver se tem os ajustes contábeis, que não houve mercadoria sem nota, a decadência, é isso mesmo, no seu recurso. Pois bem, vamos primeiro para a questão da decadência suscitada. O principal fundamento para que a decadência seja utilizada no âmbito dos tributos indiretos, como é o caso do ICMS, é que nos lançamentos por homologação, aliás, diria mais precisamente, é que as operações estejam registradas regularmente. E aí, então, nessa situação, a decadência começa a contar a partir do exercício em que ocorreu a omissão apontada, ou a partir do exercício em que o fato gerador ocorreu. Pois bem, mas nesse caso, a omissão de saída de mercadoria ou omissão de entrada, ela pressupõe exatamente a falta de registro. Quer dizer, se as operações não foram regularmente escrituradas, então não há que se falar em homologação. Homologar o que não foi escriturado, o que não está declarado, como é que se homologa? Você só homologa o imposto que foi declarado. Se ele não foi declarado, não há que se falar em homologação. Daí porque entende a Procuradoria que o caso é de aplicação do artigo 173.1 do CTN, ou seja, o prazo decadencial começa a contar a partir do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é uma questão muito interessante que ele se refere,
quanto ao extravio em geral, decorrente de perda, furto, né, etc. Quando acontece esse tipo de evento no estabelecimento, na empresa, a empresa deve adotar certas precauções, ainda que não emita nota fiscal, mas deve registrar claramente e fazer os ajustes necessários, registrando tais fatos não só na sua contabilidade, mas no seu registro fiscal, porque temos um livro próprio para isso, que é o registro de termos de ocorrência. Né? No mínimo, ele deve fazer isso. Até porque, quando ele não faz esses registros, há um problema sério no que se refere à apuração do imposto. É que, como as mercadorias não tiveram uma saída regular, e a empresa, ao receber essas mercadorias, ao adquirir tais mercadorias, se creditou, se não tem a saída, haveria ou abre a obrigatoriedade do estorno do crédito relativo a essas aquisições. Então, veja, a formalidade, nesses casos de extravio, ela é necessária, porque ou de uma forma ou de outra haverá repercussão. Quer seja pela detectação, como é o caso aqui, de omissão de saídas, quer seja pelo fato de que esse procedimento acaba resultando no aproveitamento de crédito indevido. Daí exigir-se, para que isso não ocorra, que, ocorrendo esse tipo de situação, de extravio, perda, furto, deve a empresa emitir uma nota fiscal que tem duas finalidades: regularizar o seu estoque, evidentemente, ela precisa formalizar o desaparecimento desse estoque, no estado do estoque, já que não vai ter uma saída, ela precisa regularizar. E o segundo ponto é para evitar a apropriação de crédito indevido, que seria, se não tem saída, evidentemente não há que se falar em apropriação de crédito. Portanto, nesse caso, como a empresa não trouxe um elemento substancial, ela faz referência de que ocorre, e efetivamente ocorre perdas nesse tipo de estabelecimento, nos grandes magazines, supermercados, etc. É evidente que ocorre, mas a empresa deve adotar certas condutas para que não fique configurado, como é o caso agora, a omissão de receita ou o aproveitamento de crédito indevido, dependendo da perspectiva em que se olhe o caso. Então, como a empresa não trouxe elementos, me parece claro e suficiente, para identificar qual foi o montante do extravio, não se pode simplesmente dizer que aquela omissão apontada se refere ao extravio, à perda. Não há como se fazer essa afirmação. O que ocorre é fato, mas tem que haver a comprovação e a empresa não trouxe elementos para isso. E, finalmente, há uma questão curiosa, que a empresa diz, olha, não há descrição das mercadorias. Se não há descrição das mercadorias, como é que a empresa pode se defender? Como é que ela pode identificar a omissão apontada? E aí temos um outro ponto que é comum na fiscalização. É que a fiscalização, no momento em que ela vai iniciar esse processo, esse procedimento, ela utiliza como parâmetro, como dado, como elemento importantíssimo, os códigos que são utilizados pela própria empresa. Então, se a empresa utiliza para uma mercadoria X o código 05, na saída dessa mercadoria, a empresa deve utilizar também o código 05. Claro! Senão, se ela não fizer isso, é evidente que haverá diferenças, ou a diferença referente à omissão de entrada ou referente à omissão de saídas. Quer dizer, então, há necessidade de que os códigos utilizados pela empresa sejam harmônicos, tanto na entrada quanto na saída. E quando o agente fiscal utiliza esses códigos, ela nada mais faz do que dar atenção, atender a esses elementos que foram identificados pelo próprio contribuinte. É o caso aqui. Então, o agente fiscal utilizou os códigos facilmente identificáveis que são utilizados pela empresa. Ele não criou nenhum código, ele não fez nada disso, simplesmente pegou os códigos utilizados e, a partir dele, fez esse batimento entre
Estoque inicial, estoque final, saídas e compras. Então, senhores, a não ser que aí a empresa pode aqui trazer os elementos da recorrente, mas pelo que contém os autos até o momento, não identificamos nenhuma invalidade ou erro na ação fiscal, razão pela qual entendemos que o caso é de parcial procedência da acusação, afastando todos os argumentos por ela utilizados, pelo menos até o momento. É isso, senhor presidente. É isso, senhores conselheiros. Obrigado, doutor Matheus. Passamos agora para a doutora Catarine Velasco, e doutora Gabriele Rodrigues, que farão a sustentação oral. Bom dia, doutor presidente, demais conselheiros aqui presentes. Bom dia, nobre relatora, doutor Matheus, sempre aqui presente nos julgamentos. É um caso já muito conhecido, cujo posicionamento também já é de conhecimento do contribuinte. Então, em homenagem à celeridade da sessão, eu vou me ater aqui a breves comentários, especialmente já considerando também o brilhante relato que exterioriza todas as informações importantes pertinentes ao caso. Temos em pauta uma autuação fiscal lavrada sobre a acusação de omissão de saída. O período autuado é, de certa forma, importante, porque possui uma relação direta com o principal argumento do contribuinte. Estamos diante aí de uma autuação de um processo fiscalizatório que recaiu sobre o exercício de 2012, ano em que ainda não se existia uma resolução, um ato normativo por parte da Cefaz para regulamentar as obrigações acessórias que deveriam ser adotadas pelos contribuintes quando, principalmente varejistas, né, que a gente sabe que esses eventos de perdas, seja perdas por furtos, por perecimento, por quebra, normalmente ocorre mais frequentemente no segmento do varejo. Então, faço só essa introduçãozinha em relação especificamente ao exercício autuado, porque essa vinculação aí com a ausência de uma instrução normativa da Cefaz para regulamentar os procedimentos a serem adotados pelos contribuintes em casos de perdas, influenciou bastante nessa presunção, aí, nesse resultado atingido pelo fisco, que originou essa autuação fiscal, essa presunção de omissão de saída. Mas antes de prestar meus comentários em relação ao mérito propriamente dito, peço vênia aqui para tratar da questão preliminar suscitada pelo contribuinte de nulidade. O que acontece? Já foi bem exposto, seja no relato, seja na manifestação da representação da Fazenda. É uma questão simples. Durante o curso da instrução dos autos em sede de primeira instância, o processo foi convertido para a célula de diligências e perícias, para análise, sobretudo, do argumento da hora recorrente, no que tange a inclusão de mercadorias imunes no relatório totalizador. Após a realização desse trabalho fiscal em sede de perícia, foi constatado que, de fato, parte das mercadorias arroladas ao levantamento fiscal eram contempladas por imunidade constitucional e essas mesmas operações foram devidamente canceladas da cobrança fiscal. Diante desse cancelamento, desse refazimento do relatório totalizador, que alterou aí a base de cálculo do lançamento, foi apresentado um novo totalizador, obviamente excluindo aí as operações canceladas, mas em relação ao aspecto formal também houve uma alteração. A despeito da possibilidade, assim, arguída pela célula processual de assessoria tributária, como também pelo nobre representante da Fazenda, o que a recorrente identificou nesse trabalho, nessa retificação, é que o campo de inscrição das mercadorias autuadas, que a gente sabe que, em se tratando de um relatório totalizador,
um levantamento quantitativo de estoques é de suma importância para o contribuinte, que tem que analisar aí uma série de operações autuadas, ele foi suprimido. A bem da verdade, a gente sabe que existe o campo de código e o campo de inscrição, normalmente, nos relatórios totalizadores, aí, que levam em consideração as entradas e saídas e livros de estoque. Não obstante isso, nesse caso, após a retificação, o resultado prático foi que apenas o código das mercadorias era indicado. A priori, pode-se pensar que isso não seria um problema para o contribuinte, principalmente pelo fato de que os códigos estão padronizados ordinariamente pelo próprio estabelecimento fiscalizado e eventualmente autuado. Contudo, na prática, especialmente avaliando esse caso, é possível perceber que existe aí uma ofensa, uma violação ao direito de defesa do contribuinte. E vou me ater aqui a alguns comentários para, de certa forma, ilustrar como esse prejuízo acontece. A gente sabe, especialmente aí atuando por um grande contribuinte do varejo, como a Lojas Americanas, que algumas autuações fiscais, elas, especialmente lavradas sob acusação de omissão de entrada ou omissão de saída, elas, durante o curso do processo administrativo, são alteradas, inclusive pelas razões recursais, razões de defesas do estabelecimento autuado, que, por diversas vezes, demonstram erros das informações de parâmetro do fisco, e especialmente em relação aos códigos utilizados. A gente sabe que, muitas das vezes, um mero zero acrescentado antes, à esquerda, né, do número do código, influencia muito em questão de compatibilização para apuração dos estoques iniciais, finais e entrada e saídas. Portanto, sob o ponto de vista da recorrente, é de suma importância que no relatório totalizador se tenha a descrição das mercadorias. Assim, quando houver alguma discrepância em relação ao código utilizado pelo fisco e o código empregado à época dos faturadores pela recorrente, você tem uma espécie de prova real a partir da descrição do nome das mercadorias que compõem ali o levantamento fiscal. Essa discrepância, novamente, muitas das vezes ocorre por mera questão de fórmula mesmo, ou de erro de padronização. Isso é muito comum. Costumamos identificar isso corriqueiramente, assim, e, inclusive, já tivemos autuações fiscais que foram reduzidas justamente por essa questão. Então, a nulidade hora sustentada, ela possui lá justamente nesse prejuízo. Assim, a recorrente, ela não possui condição de aferir com certeza que aquelas operações arroladas ao levantamento fiscal que registrariam aí uma venda de mercadorias sem nota fiscal, elas de fato ocorreram, porque não se sabe, não tem como se aferir, novamente digo, se a base de dados utilizada pela fiscalização está correta, justamente em razão da ausência de indicação do nome, da descrição das mercadorias autuadas. Em relação aos próximos pontos, preliminar de nulidade, eu me reputo de razões recursais, notadamente por já saber o posicionamento prevalente aí desse Conselho de Recursos Tributários. E, em relação ao mérito, a questão que eu aduzi preliminarmente em relação ao exercício autuado ser de suma importância, porque, conforme demonstrado na defesa, não se trata aí de operações de venda desamparadas de documentação fiscal. Até mesmo pensando numa realidade prática, é impossível, assim, eu como consumidora, por exemplo, nunca fui até Lojas Americanas e adquiri produtos que não foram acobertados pelo competente documento fiscal. A gente sabe que, na prática, a realidade do varejo, especialmente de contribuintes de grande porte, é muito complicada em relação às perdas. E o breve parêntese aqui, já sendo bem objetiva, que eu gostaria só de ressaltar da peça recursal, é que
toda a defesa ela é construída justamente na ausência de uma disposição legal, tanto do Legislativo como do Executivo do Estado do Ceará, na época dos faturadores, que obrigasse os contribuintes a emitir notas fiscais ou até mesmo regulamentasse procedimentos a serem cumpridos para fins de registro desses baixos. Então, justamente em razão dessa omissão, diga-se, dessa lacuna legal, o contribuinte autuado, a recorrente, ela registrava essas baixas para fins de controle do estoque em seus ajustes contábeis, em seus livros contábeis, e, naturalmente, não poderia ser diferente caso assim ela não fizesse, ela perderia completamente o controle do seu próprio estoque, e isso seria um prejuízo, assim, prejuízo absurdo, principalmente considerando ser uma companhia de capital aberto, com ações na Bolsa e muito rigorosamente auditada. Então, reputo aí a peça, o recurso ordinário para essas questões de decadência e de mérito, e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas, reforçando o pedido para que o recurso seja provido. Muito obrigada. Obrigado, doutora Caterina. Vou passar os debates conforme reza o artigo 58, portaria 145 de 2017. Quem se inscreve? Doutora Sandra, quer fazer alguma colocação como relatora? Não? Parece que os debates não vão existir com relação ao caso, ou a gente já pode passar para as considerações finais do doutor Ivete. Presidente, como é, guardando alguém falar, né, só para dizer que as questões da loja Americanas, né, a questão da logística, né, tudo isso é sempre o que norteia as defesas da loja Americanas, e que a gente sabe da realidade, né, de tudo isso, e um dos argumentos relacionados à perda, né, que a parte alega que não existe uma norma, não existiu uma norma dizendo como proceder, né? Ela cita até uma instrução normativa, que depois tem uma instrução normativa que fala de como é que deve ser registrado os estoques. Acho que essa é a instrução normativa que ela está se referindo, né? Mas, assim, apesar de toda a lógica, né, e todo o sentido da defesa, a questão é que quando uma empresa desse porte, né, tem todos esses problemas na logística, eu entendo que caberia aí a empresa mesmo procurar a Cefaz para ter um regime especial, para ver como é que faz esses controles e tudo, porque, assim, com base na legislação, não tem como a gente reconhecer, baseado num simples registro, num registro que faz na contabilidade, que ela sempre justifica isso, faz o ajuste contábil dos estoques, né? Só que a gente sabe que qualquer registro na contabilidade da empresa, ela tem que estar amparada em documentos fiscais, né? Então, fica difícil qualquer encaminhar para a perícia, para analisar isso, baseado só em documentos de controle internos ou mesmo em ajustes contábeis. É como a Caterine disse, ela conhece a Caterine, ela sempre está presente, e a gente sabe que a dificuldade né, da empresa se defender nesse ponto. Eu só não consegui entender, aí vem uma dúvida. Esse código que ela diz que tem um erro no código, um erro assim, que alguns, por conta do zero, pode provocar a dificuldade da empresa se defender, e que também não tem a descrição do produto. Foi o que eu consegui extrair dos argumentos de defesa na parte em que ela se refere ao código em si, né? Pelo que a gente vê, foi para a perícia, foi feito alguns ajustes, mas ela está ainda querendo, a pretensão é de fazer, qual seria a pretensão da parte
de que ir para a perícia, qual seria o objetivo, eu não consegui, assim, concluir bem. Desculpa aí se eu não tiver me concentrado nessa parte, para compreender, para a gente não dizer que não, né, não analisou a questão trazida pela parte. Se a Caterine puder responder especificamente sobre esse ponto, para mim, eu já seria esclarecido melhor. Só isso. Por favor, doutora Caterine, com a palavra para esclarecer a conselheira Ivete. Depois eu passo a palavra para o doutor Felipe. Bom dia, doutora Ivete. Claro, em relação a isso particular, a defesa da recorrente, ela tem um objetivo de garantir, de ter reconhecido a nulidade do lançamento pela ausência de indicação da descrição das mercadorias. O argumento relacionado aos códigos se refere ao fato de que, quando você tem uma identificação das operações autuadas somente com códigos, isso gera uma insegurança jurídica para o contribuinte, que não tem condição de aferir se a base legal está se equiparando às suas declarações fiscais. Digo, por exemplo, se uma mercadoria cujo código é 0102, 102, e aí, por vezes, a gente tem, isso é muito comum assim, nas autuações fiscais, quando a fiscalização puxa essas informações de declaração do contribuinte e transpõe aí para os seus relatórios, muitas das vezes existe um acréscimo de um 0 ou de até mesmo um 1 antes do 102, por exemplo, e isso faz com que aquela mesma mercadoria ela tenha 2 lançamentos diferentes, seja sobre o código correto, seja sobre o código incorreto. E aí aumenta, maximiza a quantidade, assim, quantitativamente falando, o volume de operações, resultando aí no número maior de supostas omissões, justamente em razão de não, nesse caso, não ter a indicação da descrição das mercadorias para que a defesa faça prova real e analise de fato o relatório totalizador, que vem sendo requerida aí uma nulidade por prejuízo ao exercício da defesa, e aí nós temos agora, de cabeça não me recordo, desculpa, existe um dispositivo no regulamento do processo administrativo do Estado do Ceará que assegura a nulidade do feito fiscal quando identificado algum prejuízo às garantias constitucionais de uma das partes. Então, com base nele, é requerida a nulidade do lançamento. Ok. Mas você tem um exemplo, só para complementar, das situações que vocês não conseguiram entender em função desse código, que é assim, eu não abri o CD, eu acho que alguém, não sei se a Sandra analisou, tem a descrição, não tem a descrição dos produtos, não diz qual é o produto, só diz o código, é isso? Que está sendo dito pela parte é esse. Conseguiu abrir esse relatório, se tem? Eu até coloquei, desculpa, eu coloquei na peça a imagem mesmo de parte, um print, né, de parte do relatório do totalizador, e no parecer da célula de assessoria processual tributária também tem um trecho que eles colocam, onde é possível identificar que só tem o código, não tem a descrição. Tentando aqui abrir. Alguém abriu aí esse relatório? Ivete, abri. Tem um arquivo, só desculpe, senhor presidente. Tem um arquivo que é a terceira mídia, que tem o nome Perícia, eu não sei se alguém abriu, que vincula vários códigos e várias descrições de mercadorias. Que agora é um arquivo realmente grande, de 160 páginas, mais ou menos. É a mídia 3, anexa aí as informações, e realmente tem assim um rol muito extenso, bem detalhado de todos os produtos identificados. Agora, sim, como foi essa metodologia que a perícia fez para executar essa filtragem, se foi feito alguma junção, se foi feito alguma intimação realmente ao contribuinte, tem muitas intimações, muitos documentos, anexos que eu abri aqui, mas esse último documento, ele pelo menos você consegue visualizar o teor do que existe. Agora,
realmente o detalhe acerca de como foi elaborado esse documento, aí realmente teria que fazer uma análise, um debate melhor a respeito disso. Só para clarificar a questão, realmente todos os CDs e as descrições estão colocadas aí no processo. Vai demorar um pouquinho, porque o arquivo é pesado, mas a perícia já retirou os produtos, principalmente imunidade, certo? Revistas, certo? Então, ela já fez um trabalho aí, mas se a senhora quiser abrir, doutora Ivete, fique à vontade aí durante a sessão para fazer algum esclarecimento. Mas, não, era assim, se já foi para a perícia, foi atendido o que a parte indicou, certo? Se ela tivesse, se tivesse aqui nesse momento, na fase, claro que teve a oportunidade da manifestação, e na fase de recurso estivesse apontando alguma falha no levantamento pericial, assim, pontual, poderia a gente deter nessa necessidade, mas eu estou, assim, só o argumento, né, de que estou achando, assim, que não dá para amparar nenhum outro encaminhamento para a perícia, só baseado nessa linha de que o código é genérico, porque, assim, primeiro, a empresa é quem informa o código, né? Segundo, a própria perícia já fez esse trabalho. O código da empresa. Então, infelizmente, era só para tirar a dúvida, porque, né, já foi levantadas as questões. Ok. Antes de passar a palavra para o doutor Felipe, eu queria só informar que, à época, já existiu o CFOP 5927, certo? E na descrição diz o seguinte: lançamento efetuado a título de baixo de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração. Só para nortear os debates. Eu ia fazer justamente essa observação, senhor presidente, porque, inclusive, outros métodos, como a doutora Ivete sugeriu, de regime especial, ou até consulta, poderia, em caso de dúvida sobre a interpretação, a empresa formular uma consulta à interpretação, sobre a interpretação da legislação tributária nos termos do regulamento. Né? Só que, realmente, como foi falado, existe o CFO específico a respeito de baixa de estoque. Né? Então, dentro da nota fiscal eletrônica, dentro dos manuais de orientação, você encontra, e até no manual da escrituração fiscal, refere-se a isso aí também. Só para ainda colocar em debate, eu estou com um livro aqui de perguntas e respostas da década de 90, e ele já versava sobre esse assunto sem existência desse CFOP. Então, uma situação batida desde a década de 90. E nós ainda temos um plantão tributário, são um dos poucos estados que tem um plantão tributário, né, com telefone direcionado para tirar as dúvidas, né? O 3108-2200. Então, só para fazer essas colocações para as pessoas que não estão na prática, existe um plantão tributário também que já tem essa resposta consolidada. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, colegas conselheiros, doutora Caterine, doutor Matheus. Muito brevemente, presidente, só também tecer alguns comentários, em deferência também à própria sustentação. Acho que a manifestação do doutor Matheus praticamente esgotou o que eu falaria, mas ratificando também os fundamentos, eu entendo que, mesmo que tenha, no início da fiscalização, o fiscal colocado os códigos, né, os códigos fornecidos pela própria empresa, e não a descrição, o nome do produto, isso, a meu ver, não impossibilitou que a empresa se defendesse, muito embora seria muito mais didático por parte do fiscal se ele tivesse feito, código, nome, como posteriormente foi feito pelo perito, né? Inicialmente, realmente foi a questão do código, mas quando foi para a perícia, o totalizador definitivo, vê que ele faz justamente vamos dizer assim, esse esclarecimento a mais. Tem o código e tem o nome. Então, acredito que não, embora pudesse ser mais didático, não viabilizou necessariamente defesa. Decadência também, nesse caso, como se trata de fatos geradores, né? A acusação é de fatos geradores não comunicados ao fisco por meio de nota fiscal e os outros obrigações acessórias pertinentes, não há que se falar em homologação, né? Se o fato não foi comunicado, não há o que se homologar. Embora o ICMS ele tenha a apuração mensal, né? Os fatos geradores eles ocorrem quantas forem as operações de circulação de mercadoria. Então, são vários fatos geradores que ocorrem e devem ser registrados por meio de nota fiscal, etc. E até, doutor Matheus, como são uma omissão de saída, né, um levantamento de estoque, que ele é, vamos dizer assim, identificado
estoque inicial, entrada, saída, estoque final, não dá nem para saber em que momento foram essas saídas ocorreram, se foram no período em que supostamente se alega a decadência, ali de janeiro a junho, ou se foram posteriormente, já que não se tem conhecimento, simplesmente desapareceu, né, do estoque do contribuinte e da presunção de omissão de saída. Então, o reconhecimento aqui seria inócuo, porque não teria como identificar o próprio momento em que essa omissão ocorreu. E também na questão do mérito, entende-se realmente que uma empresa de grande porte tem grandes problemas, é verossímil que haja várias perdas, mas também faz parte do próprio risco do negócio, a responsabilidade da empresa ter o controle efetivo sobre todas essas questões. O doutor Matheus colocou, tem o termo de ocorrência, no ponto de vista contábil, já foi esclarecido também da própria SPED, né? Tem também o canto específico para informação de perda, então isso teria que ter sido fornecido, não há realmente nos autos elementos que desconstituam a apuração realizada. Então, senhor presidente, só esses meros comentários de ratificação ao parecer, em deferência também à colega que fez a sustentação. Ok, doutor Felipe, obrigado pelas considerações. Alguém mais quer se inscrever? Ou passamos para as manifestações finais da doutora Sabrina? Só em relação a essa questão dos itens da descrição, né, a gente pode ver que, durante a ação fiscal, antes da lavratura do auto de infração, o autuante intima a empresa, ele envia uma relação de assuntos dos quais ele detectou e ele oportuniza que ela justifique. O nome da planilha é Intimações Americanas, e aí tem 2012, 2013, e aí ele elenca uma série de pontos que ele detectou, e desse assunto que nós estamos tratando, né, que é controle de estoque, ele pede que ela, caso queira fazer alguma conversão, ela faça, apresentar a conversão para os produtos, os itens de nota fiscal para conversão, se ela quiser também. E ao abrir as planilhas, a gente vê que tem os itens, em algumas tem só o código, de fato, outras estão com os itens, porque às vezes fica um arquivo muito grande, muito largo. Então, talvez por isso que lá dentro da informação complementar tem só o código, assim, o print da tela, aquela foto, só com o código, porque às vezes não cabe você colocar tudo ali dentro da folhinha da informação complementar. Mas nos arquivos que ele envia para a empresa, tem os itens e tem um outro chamado controle de estoque, que também tem a descrição dos itens. Então, o nome da planilha é Controle Estoque 2012, tem Controle Estoque 2013, aí tem duas abinhas, que é omissão de entrada, omissão de saída. E aí tem código e tem produto. E a empresa se defende ela tanto responde durante a ação fiscal, as intimações, quanto se defende, e não dá para ver prejuízo em relação a isso, né? Tanto que vai para a perícia, o perito consegue refazer e retirar lá os livros. Então, não encontrei prejuízo em relação à falta de descrição dos itens, não. Nem durante a ação fiscal e nem quando termina, nos arquivos que estão aqui junto com as informações complementares. Ok, doutora Sabrina. Excelentes esclarecimentos. Alguém mais quer se posicionar? Vou passar para as manifestações finais do doutor Matheus, depois para a doutora Caterina. Senhor presidente, nenhuma consideração, as questões já foram muito bem abordadas. A Procuradoria ratifica o entendimento anteriormente manifestado, apesar de compreender as considerações que foram feitas pela doutora Caterine, mas o fato é que faltou elementos probatórios para corroborar os seus argumentos, razão pela qual a Procuradoria mantém o entendimento anteriormente manifestado. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Caterine, uma palavra. Sem considerações adicionais, a questão já foi bem debatida, podemos prosseguir o julgamento. Obrigada. Obrigado também pelas considerações. Passemos à votação. Nós temos preliminares, doutora Sandra, e depois vamos para o mérito, né? Em relação à preliminar, né, da decadência, eu afasto,
já bastante debatido esse assunto aqui, né? Não tenho que homologar a omissão. Então, afasto a decadência. E, no mérito, eu conheço do recurso ordinário, nego o provimento para confirmar a decisão de parcial procedência, com base na perícia que foi feita, né? De acordo com o parecer da Procuradoria. Ok, obrigado. Doutora Sabrina? Voto exatamente com a relatora. Presidente, pela ordem, a senhora doutora Sandra não chegou a falar explicitamente, mas tem a preliminar de nulidade, né? Só para deixar claro que está afastando também a nulidade, não só a decadência, mas a nulidade por conta que ela pediu do código e tal, né? Da falta de informação. Ok. Exatamente. Afastando a nulidade. Eu coloquei a votação em separado porque existe realmente nulidade a ser levantada, decadência por levantado, né? Pronto. Então, afastado, né? A nulidade também. Tá bom. Doutor Marcos, quanto às preliminares e ao mérito? Senhor presidente, pelo afastamento da nulidade suscitada, das nulidades suscitadas, e quanto ao mérito, com a relatora. Ok. Doutor Ivete? Com a relatora. Doutor Felipe? Com a relatora. Doutor Geira? Com a relatora, senhor presidente. Ok. Da decisão, por unanimidade de votos, reconheceu o recurso ordinário para negar provimento para ratificar o julgamento exarado pelo julgador singular de parcial procedência. Perfeito. Vamos agora para o segundo processo, que também vai ter como sustentação da doutora Caterine, também da Loja Americanas, é o processo 434/2014, o AI é o 2013-15276, CGF é o 0.200.472, dígito 7, recorrente Americanas S.A., relator, doutora Sandra. Relatora. Bom dia novamente a todos. A presente demanda consiste no auto de infração lavrado para a cobrança de ICMS no valor de R$ 114.916,29 e multa no valor de R$ 202.792,45, nos termos trazidos no auto de infração: aquisição de mercadorias sem documentação fiscal, omissão de entrada. Após análise dos arquivos magnéticos enviados pelo contribuinte, constatamos diferenças em alguns itens, resultando em omissão de entradas de mercadoria sujeita à substituição tributária, referente ao exercício de 2008, no valor de R$ 675.948,19. O período da infração teria sido janeiro de 2018 a dezembro de 2018. A penalidade foi do artigo 123, 3A. Segundo o fiscal, entre janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2008, após análise do movimento real tributável por meio do levantamento fiscal e contábil, considerando-se o valor de entradas, saídas, estoque inicial e final, inclusive levantamento unitário da identificação das mercadorias, verificou-se diferença em itens de estoque, constatando a omissão de entradas de mercadorias tributadas e isentas não tributadas ou substituição tributária no valor de R$ 1.137.627,39. A empresa apresenta a impugnação dela e a autuada apresentou, no mérito, a autuada sustenta, em sua defesa, os seguintes pontos: improcedência do método utilizado para apuração do crédito tributário, ocorrência de perdas e sobras de mercadorias do varejo e seu registro contábil fiscal. Terceiro ponto, equívoco na contagem dos encargos financeiros como se fossem saídas de mercadorias. E o quarto ponto, substituição da penalidade aplicada para que se aplique o artigo 126. A empresa, nas folhas 336, ela junta mais documentos, inclusive para adiar a argumentação já disposta na impugnação e junta mais documentos ao processo. Vislumbrando a possibilidade da documentação essencial à defesa do recorrente não constar nos autos do processo administrativo,
o julgador de primeira instância requereu perícia a fim de identificar se os relatórios de entradas e saídas constam, além de identificação de mercadoria e a identificação dos respectivos documentos fiscais. Nesse caso aqui, diferente do outro, as notas fiscais de entrada e saída, que foram consideradas no levantamento de estoque, não está a perícia chega a essa conclusão, não está no processo. Então, a recorrente junta aos laudo pericial a omissão de... Em análise do julgador de primeira instância, entendeu pela nulidade da ação fiscal, em razão de não constar nos autos o relatório das notas fiscais de entrada e saídas. A documentação em questão é essencial não só apenas na defesa do autuado, mas para a verificação da legalidade do procedimento. O processo seguiu para o recurso tributário com o reexame necessário. Em análise, a assessoria processual tributária emitiu parecer conhecendo do reexame necessário para negar provimento e manter a decisão de nulidade de primeira instância. No parecer, a assessoria basicamente concorda com todos os argumentos do julgador de primeira instância, né, que realmente as notas fiscais de entrada e saídas são essenciais, né, para verificar a legalidade aqui do processo. Esse é o breve relato. Aqui, no caso, foi nulidade, né, tanto do julgador como do parecer, pela nulidade da ação fiscal. Ok, doutora Sandra. Doutor Matheus, para suas manifestações. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros. Digna relatora, muito objetiva. Doutora Caterine, me parece que dessa vez não terá grande dificuldade. Estive analisando os autos do processo e vejo, no processo anterior, até referido pelo doutor Marcos Vinícius, de que há um relatório de 100 e poucas páginas lá, com a codificação, que implica na decodificação dos códigos apontados pelo agente fiscal. Ou seja, isso pode até implicar uma certa dificuldade na identificação das mercadorias, e eu coloco essa dificuldade entre parênteses, até porque são códigos utilizados pela própria empresa, não foi o agente fiscal que criou. Mas estão lá os códigos lá, decodificando as mercadorias que foram identificadas, que foram utilizadas no levantamento. No presente caso, o que há é uma inexistência de relatório de entrada e de saídas de mercadorias. Ora, se não se identifica as mercadorias, não há um relatório de entradas e saídas, como é que o contribuinte vai poder identificar ou questionar, eventualmente, a omissão de entradas aí apontadas? E a essa questão ainda fica mais evidente quando o agente fiscal, então, diz que, tendo em vista essa não identificação das mercadorias, ele fez uma proporcionalidade. Quer dizer, quando ele afirma que fez uma proporcionalidade em referência à omissão apontada de mercadoria sujeita à substituição tributária, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que não identificou as mercadorias referentes às entradas e saídas em estoque. Quer dizer, ele próprio corrobora a inexistência dos relatórios de entrada e de saída. Então, por isso que eu disse que a doutora Caterine, por essas razões, não teria muito trabalho nesse caso, não teria que discutir muito, porque o próprio agente confirma a irregularidade que ele cometeu. Diante desse fato, não há como, então, pensar de outra forma, senão concluir pela nulidade do levantamento, do lançamento, porque não há elementos que possam subsidiar uma boa defesa por parte do contribuinte. Tá? Então, por essa razão é que a Procuradoria entende que o caso, sim, é de nulidade da ação fiscal. É isso, senhor presidente, é isso, senhores conselheiros. Excelente esclarecimento, doutor Matheus, para variar, como sempre. O senhor faz uma análise muito acurada e vai no detalhe, realmente. Parabéns. Doutora Caterine. Doutor presidente, nesse caso, conforme dito pelo doutor Matheus,
O trabalho é bem fácil, não vou nem fazer uso da palavra, só pontuar que nós já tivemos até um pronto em julgado, confirmando a nulidade no auto de infração gêmeo a este. De fato, não há como pensar na manutenção do lançamento fiscal, pelo desprovimento do recurso de ofício. Ok. Passemos aos debates. Doutora Sandra, quer fazer alguma colocação a mais? Ou outro conselheiro? Não, já está bem claro esse processo. Não tem mais. Então, podemos partir para a votação. Acho que é um processo bem simples, né? E vamos partir para a votação com a doutora Sandra. Conheço do reexame necessário, né? Que não tem recurso. Como é que eu digo nesse caso? Como é que eu vou votar? Reconhecer o recurso necessário. Necessário Não é negar. Negar provimento e confirmar a decisão de nulidade. Ok. Doutora Sabrina? Com a relatora. Doutor Marcos? Com a relatora. Doutora Ivete? Com a relatora. Doutor Felipe? Com a relatora. Doutora Geira? Com a relatora. A decisão, por unanimidade, reconheceu o reexame necessário para negar provimento para ratificar o julgamento exarado pelo julgador singular de nulidade do feito fiscal. Vamos dar um intervalo de 10 minutos, a gente volta 5 para as 10, para a análise dos dois processos.